Estamos na mesa redonda Interfaces Éticos-Disciplinares da Advocacia na Mediação e Conciliação, uma realização da ESA São Paulo, Coordenadoria de Mediação e Comissão de Soluções Consensuais da OAB São Paulo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje comigo nós temos Dione Almeida Santos, advogada, doutoranda, mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, professora, palestrante, docente da escola da Abrate, pesquisadora do GP, Direito, Discriminação de Gênero e Igualdade Racial da PUC de São Paulo. À minha direita temos Flávia Scarpinella Bueno. A Flávia é advogada, mediadora, atua em direito ambiental com ênfase em facilitação de diálogos para a resolução de conflitos. Flávia também é formadora de mediadores, de conciliadores e também atua em facilitação de diálogos e atuação empática do mediador e conciliador. À minha esquerda, nós temos Jairo Aber, que é advogado, atuante em Direito Civil, graduado pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Público Econômico pela Universidade Mackenzie. O Jairo Aber também é relator-presidente da Turma de Ética Profissional, Turma Deontológica do TED da OAB São Paulo, mediador e também formador de mediadores e conciliadores. Seja bem-vindo, Jairo. À minha direita temos Sandra Regina Garcia Olivan Bayer. Sandra é advogada, mediadora civil, familiar, empresarial desde 2001, possuindo, dentre outras formações, a especialização em mediação pelo COGEAI da PUC de São Paulo, em diálogos generativos pela Fundação Interface, entre outras formações. Ela é mestre e doutora em Direito pela USP. Bom, vamos iniciar aqui esse painel, essa mesa redonda, com uma pergunta, para o Jairo Aber, que é do Deontológico, é do TED já há muito tempo, da OAB São Paulo, Eu queria que, se você pudesse nos trazer, Jairo, alguns aspectos do conflito de interesses do advogado, da advogada, com o mediador, com a mediadora, com a atuação em mediação. Por favor, a palavra é sua, Jairo. Olá a todos que compõem essa mesa redonda. Uma primeira palavra em relação a essa iniciativa. Entendo que nós, na nossa geração, temos um compromisso de levar, de permeabilidade, de levar esses institutos às gerações seguintes, com um aprimoramento constante. E o tema da mediação, que vem sendo debatido já há alguns anos, essa iniciativa reforça e concretiza essa minha compreensão de que a nossa permeabilidade para as gerações que nos antecederam e que nos sucederão é um legado, um debate que aprimora o Instituto da Mediação, principalmente em confronto ou no debate trazendo a advocacia nesse contexto todo. Eu coloco alguns pressupostos em relação a isso para alcançar alguma análise sobre o tema sugerido do conflito de interesse, da mediação como um instituto transdisciplinar. Ou seja, ele não tem ali uma única formação. O mediador vai trazer para sua caixa de ferramenta diversos instrumentos, diversas competências. E isso vai significar que ele, muitas vezes, tem uma profissão de origem. E essa transdisciplinariedade vai se sistematizando no decorrer da construção dessa atividade de mediação, constante construção dela. E aí, então, quando esse mediador tem, do ponto de vista de sua formação originária, o direito, a sua atuação como advogado, pode vir a surgir o debate a qual código de ética ele responde ou a qual código de ética
vem dando parâmetros para essa atuação, no momento em que ele transita de uma profissão a outra, de uma atuação a outra. O conflito de interesse para a advocacia, e até antes disso, né, após 2015, com a lei de mediação, o Conselho Federal baixou um provimento 196/2020, que reconhece como atividade advocatícia a função de mediador, né? O que significa que aquele mediador que tem a sua atividade paralela ou a sua atividade conjunta da advocacia, ele vai se aproximar e vai responder aos nossos parâmetros deontológicos, conforme o nosso Código de Ética propõe. Há ainda uma previsão na lei de mediação relativa a um prazo, de não patrocinar interesses pelo prazo de 1 ano, em relação a contados da última audiência, em relação àquelas partes diretamente envolvidas, que foram conhecidas na mediação. Será que esse prazo é suficiente para se estabelecer a superação de um conflito, né? Essa é uma questão que o nosso código vai procurar trazer algumas diretrizes de resposta, né? E aí, então, um primeiro ponto, ainda que não sejam atividades incompatíveis, elas se excluem entre si, a mediação e a advocacia, considerando que o parâmetro de atuação, os princípios de atuação de um mediador não vão funcionar quando ele exerce concomitantemente a advocacia. Ou seja, toda aquela ideia de imparcialidade, de autonomia das partes, principalmente a questão do sigilo, concomitante à atuação do advogado, ela vai ter algumas transformações, algumas abordagens distintas. Então, o primeiro aspecto é o que se espera do mediador, até para que se legitime esse procedimento ou essa atuação como mediador, não há dúvida que é a imparcialidade. E o advogado, no contencioso ou na sua assessoria ao interesse do seu cliente, ele não atua com imparcialidade. Então aqui já se cria uma diferenciação da impossibilidade de uma atuação concomitante. Um outro aspecto que é importante, que vai repercutir num conflito de interesses e que repercute numa independência de atuação do advogado, é a questão do sigilo. A lei ela traz que o sigilo e a extensão do sigilo ou a possibilidade de divulgação do sigilo na mediação pode ser convencionado. Ele perde ali um caráter de ordem pública que o nosso código expressamente afirma, ou seja, aquilo que o cliente traz ou as informações que o cliente ou o empregador do advogado traz para ele, ou que ele conhece em razão dessa relação de confiança, tem um caráter de ordem pública, e o código traz hipóteses muito restritas, taxativas da possibilidade de abertura de tais informações. E por que faz toda essa digressão em relação à imparcialidade, à não concomitância de atuação, e em especial a questão do sigilo? Por conta exatamente da independência de atuação do advogado. Na medida em que ele vai atuar em seguida na defesa de um interesse de uma das partes, em que medida essa atuação não fica limitada por conta da impossibilidade de usar informações que ele obteve
no momento em que atuou ou que conheceu na mediação. É um fator inibitório, é um fator que delimita a sua atuação, que repercute, sem dúvida, nessa independência que a gente tanto preza. Eu vou concluir. O Código de Ética traz algumas previsões relativas a conflito, que no nosso dia a dia da advocacia a gente já vivencia. Né? Então temos lá o artigo 20 no Código de Ética e Disciplina: sobrevindo conflito de interesses entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á optar com prudência e discrição por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional. O 21 também fala em nome de terceiros, ex-cliente, ex-empregador, judicial ou extrajudicialmente, deve resguardar o sigilo profissional. E para frente, no 35, especificamente o 36, afirma: o sigilo profissional é de ordem pública, né? Independendo de solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente. Na mediação, a gente tem a possibilidade de convencionar como essas informações vão poder, em seguida, circular. Posso, no decorrer da nossa conversa, trazer algumas consultas que tivemos na turma deontológica relativa ao tema, em especial da concomitância de atuação. É lógico que a advocacia foi sempre estimulada a composição de conflitos, mas ela está ali muito mais como um negociador do que um mediador, né? E como que é possível essa transição de cadeiras aí nessas atividades. Acho que numa primeira palavra eu contribuiria com isso. Muito obrigada, Jairo. Bom, um tempo atrás eu debati com a professora Ada Grinover, né, a respeito do nosso Código de Ética da Advocacia estabelecer que, para o mediador, para o conciliador e para o árbitro, aplicam-se as regras éticos disciplinares, né, da advocacia. O que me faz crer também, né, que nós possamos imaginar que faz parte das atribuições de advogar, mediar, conciliar e arbitrar. Depois eu quero te ouvir um pouco a respeito, né? Porque em algum momento nós fazemos uma cisão, né, do que é advogar, associando muito à consultoria jurídica, associando muito ao contencioso, né, ao assessoramento jurídico, ao contencioso, mas na minha perspectiva, eu tenho entendido que faz parte das atribuições de advogar, mediar, conciliar e arbitrar. Queria depois te ouvir um pouco a esse respeito. Mas já passo a palavra para a Sandra Bayer, né, para fazer aqui uma troca de informações a respeito deste tema que o Jairo trouxe. Obrigada. Você sabe que eu ia mencionar o 77, né, que fala exatamente isso. E acho que isso é importante porque no passado houve muita discussão sobre a regulação da profissão de mediação ser limitada a advogados ou não. Então, nós tivemos projetos de leis que ampliavam a possibilidade de profissões de origem para todas as áreas e chegamos a ter projetos de lei que diziam que somente o advogado poderia ser mediador. Então, essa discussão vem de tempos. Eu acho que o mercado ele se cristalizou, decantou essas ideias e ficou muito claro que a mediação é uma transdisciplina, como o Jairo disse, e que, portanto, a profissão de origem ela pode ser a mais variada possível. Se ela for exercida por um advogado, esse advogado, na minha opinião, está também submetido nessa atividade de mediação ao Código de Ética da Advocacia. Lá no finalzinho tem lá um artigo mencionando isso, assim como para os árbitros, como para os conciliadores.
eu acho que é nesse sentido também que o Conselho Federal mencionou que é atividade de advogado mediar. Não é só de advogado, mas quanto de advogado é reconhecida como tal. Eu queria também trazer uma outra questão que foi muito discutida, e acho que o Jairo já trouxe sobre a questão da quarentena, sobre a questão da concomitância de atividades, ele trouxe muita luz sobre o tema. Eu queria trazer ainda uma outra questão, que é a questão da impossibilidade de advogar na mesma vara de um juiz que nomeou aquele advogado como mediador num caso. Então, se eu sou mediador nomeado por um juiz num caso, por que poderia ser advogado em outros casos diante da mesma vara? A ideia, acredito, né, do legislador de se aquela pessoa exerce como auxiliar da justiça um trabalho de confiança daquele juiz, por óbvio, existe um relacionamento que pode trazer alguma proximidade ao juiz em outros casos em que ele seja advogado e não mediador. Essa questão também é polêmica, muito por conta de não existir essa proximidade de nomeação nos casos em relação aos mediadores do Sejusc, né? Então, não faria sentido, porque não existe uma relação de confiança. O mediador do Sejusc é nomeado pelo NUPEMEC e trabalha ali, não vinculado a uma nomeação do juiz coordenador daquele Sejusc especificamente. Então, não existiria, assim, essa relação de confiança que justificasse essa impossibilidade de atuar numa vara em que aquele juiz, que é coordenador do Sejusc, também atuasse. De qualquer forma, também existe, esse também é um problema que ainda não foi completamente solucionado. Então, trazendo só mais uma pimenta aí para a nossa conversa. Sandra, e pensando nisso, eu vou retomar um pouco a palavra ao Jairo, porque o Jairo está no deontológico, né? E há um tempo atrás nós debatemos a respeito justamente desse impedimento da advocacia atuar na vara em que é mediador e conciliador, né? Ou mediador e conciliador. Então, Jairo, eu queria trazer um pouco para o debate, né, para esquentar um pouco, já não como diz a Sandra, né, essa pimenta, né, nesse debate. Me fala um pouco, né? Por que você acredita que essa norma prevaleça e como é a decisão deontológica atualmente nesse contexto? E acrescentando um pouco mais a esse ponto, como ficam as cidades pequenas, né, nos locais que só tem uma vara, né, de competência geral? Como a gente pode pensar no sentido de encaminhar alguma coisa, talvez uma consulta ao deontológico? Se você pudesse trazer aqui a sua perspectiva desse assunto, seria muito importante. Claro, não pré-julgando, porque eu sei a sua posição de deontológico que tem limites. Mas talvez como as pessoas possam encaminhar uma consulta, se for o caso. Muito obrigada. Minha posição atual no deontológico como foi colocado no início, eu presido, fico ali como um coordenador dos trabalhos. Então, sim, ainda que ocupe essa nomenclatura, eu sim, perco toda a possibilidade de opinião. Ótimo, então, melhor ainda. Não é a melhor posição. A gente sim, fica ali só numa batuta, mas quem aparece são os relatores, e eles é que formam hoje a opinião. Eu acho que no primeiro ponto, Célia, no que você trouxe, de que o advogado ele tem essa função de mediar, conciliar, arbitrar, e me recordo, em uma das consultas, o nosso relator, o Dr. Fábio Ramacciotti, traz a referência ao Calamandrei, quando afirma que o advogado ele traz até um higienista do judiciário, quando ele tem aquele papel, principalmente atuando no cível, de procurar exaustivamente a composição antes de chegar ao contencioso. E todo o nosso regramento ético já é aberto com esse incentivo à composição. E aí, mesmo o nome, que vejo que ele vem também se aprimorando,
mas eu sempre entendi não como métodos extrajudiciais, mas na verdade vejo os MASCs, né, como métodos adequados, como estratégias adequadas à solução de conflitos. Às vezes, o contencioso é um método adequado para solucionar. Sim. E a gente não deve aqui numa posição de procurar construir o Instituto Mediação prevalecendo. São métodos diferentes. Sim. Por isso que entendo aí uma nomenclatura muito mais de adequação à solução do conflito do que fragmentar judicial ou extrajudicial. Então, o primeiro aspecto é esse. O advogado, sim, tem essa função, né? O que pode repercutir, a gente já tem alguns precedentes, o 21 responde a isso, quando ele está lá procurando num divórcio, transformar esse divórcio de litigioso a um consensual e de repente não foi possível, como que ele vai agora, para quem ele vai atuar? Ou ainda que tenha sido consensual, em que momento é necessária alguma atuação posterior, se ele fica comprometido ou não a atuar uma das partes, né, naquilo que ele auxiliou a elaborar, a compor. Então, esse aspecto para a advocacia é muito presente e na sua formação é importante que as universidades incentivem o acadêmico, o bacharel a ter mecanismos que possa desenvolver nessa atuação. Em relação aos impedimentos, essa é uma questão histórica na turma deontológica. No início, atuava como relator, então ainda antes de ser JUSC, né, havia um provimento, agora não vou me recordar o número dele, já atuava num setor de conciliação lá no 5º andar do Tribunal de Justiça e os processos físicos vinham e tal. E a gente começou a debater em turma deontológica a atuação do advogado nesses espaços. Eu digo que no início, com uma preocupação de captar clientela, de um tráfego de influências, houve muita resistência e forte resistência a que a advocacia ocupasse esse espaço, né? Isso foi se modificando na turma deontológica. É um espaço importante para a advocacia ocupar. Acho que ela tem ferramentas para atuar na mediação, sem prejuízo de obter outras, né? Mas foi um espaço que foi conquistado a duras penas, a fortes obstáculos para a advocacia. Mas isso não é um referencial exclusivo da advocacia. Sempre entendi que faltou muito um diálogo institucional com o Poder Judiciário e a advocacia, no sentido de preservar aquele simbólico do advogado ali sentado como mediador e ser chamado, às vezes, por um colega de excelência, porque está tão viciado no ambiente de audiência, e as partes virem esse advogado ali como um diferente do seu. Então tem um simbólico muito forte que a gente ainda precisaria debater e superar esse simbólico, mas temos, infelizmente, né, a possibilidade e o risco em ambientes que se estabeleçam muita proximidade, um tráfego ali mais facilitado, né? Uma amizade, uma vivência, uma habitualidade que pode repercutir nisso. Então, o impedimento permanece, o entendimento é esse, né, recente, principalmente numa visão que extrapola a capital, que o setor já está estabelecido em outro andar, a gente não tem contato com juízes, né?
Mas nos ambientes menores, em cidades menores, isso a advocacia perde espaço, sim. Sim. Né? Mas eu entendo que é muito pelo simbólico. Eu me recordo de, numa oportunidade, quando eu era conciliador ali, e um conciliador achava que ele tinha que estar vestido de toga ali para fazer. Né? Então aí a gente começa a ver algumas patologias nessa própria formação. Sim. Então, assim, é um debate que está aí aberto. Bom, Jairo, obrigada. Eu vou passar a palavra daqui a pouco para a Dione, se ela quiser falar alguma coisa, para a Flávia a esse respeito, né? Mas eu posso falar da minha experiência de mediação no judiciário, em projetos coligados ao judiciário, e eu posso dizer para vocês que eu jamais fui procurada por qualquer um para que viesse advogar. Sim. Eu acho que tem muito a questão da posição de quem medeia, de quem concilia, Exato. deixando muito claro a sua posição naquele momento, que apesar de, e mesmo sendo, né, membro da advocacia, naquele momento está no recorte do exercício de uma mediação equidistante e que, voltando ao primeiro assunto, até a gente vai amarrando de alguma forma, né? Eu, por exemplo, me sinto impossibilitada e jamais faria advocacia para alguém que eu mediei ou conciliei, porque, de alguma forma, na mediação especialmente, eu conheci tão intimamente essa pessoa e eu não poderia advogar para um em detrimento do outro. Né? Então, isso é a minha posição, né? A norma pode falar um ano, mas para mim é sempre. Né? E pensando também que talvez esse impedimento da advocacia, né, atuar advogando no juízo que medeie e concilie, eu acho que é uma presunção, de alguma forma, de algum ilícito, de alguma má-fé, de alguma prática contra a ética e a disciplina. E eu acredito que a gente não tem que partir do pressuposto, né, da má-fé, é o contrário. Né? Então, dentro disso, acho que a gente poderia pensar formas e talvez retomar essa temática num debate mais aprofundado. E pensando um pouco nisso, quero saber se a Dione gostaria de falar alguma coisa a respeito. Quero parabenizar a ESA, uma pessoa da Célia, pela belíssima iniciativa. Eu acho que nós precisamos de informação, nós precisamos trocar ideias para que a gente consiga desmistificar a própria mediação, a própria conciliação e para que a gente tenha, de fato, elementos e capacitação e capacidade de pacificar o conflito. Eu venho de uma sucessão pequena, presidi durante 6 anos, e eu afirmo, Jairo, que a postura do conciliador é fundamental. É fato. Aquele conciliador, quando ele não tem uma postura muito ética, como é a da Célia, no seu posicionamento, ele sai em posição de vantagem sobre os outros advogados da cidade, da comarca, da sucessão, porque a parte, por ser cidade menor, uma região menor, mais simples, com menos poder aquisitivo, ela começa a ver aquele conciliador, que é advogado, como uma pessoa que terá maiores condições de trazer resultados benéficos para ela no litígio judicial. Então, essa postura é fundamental, mas acho que a gente também precisa conversar, e faltou muito diálogo, faltou campanha de conscientização, no sentido da gente desmistificar essa advocacia que não precisa mais daquela advocacia exclusivamente de litígio, de processo, de contestação, de ringue, porque o cliente também ele precisa ter consciência que aquela postura do advogado que eles faziam estilo ratinho também não é ética. E não é saudável para ninguém, não vai influenciar positivamente no resultado do processo. Mas ele acha que vai solucionar. O que eu penso com relação ao mediador ele tem um contato muito mais próximo, muito mais íntimo das partes. E ele vai saber, por exemplo, que naquela especificidade, quando ele tocar naquele tema, aquela parte ela vai ter uma reação um pouco mais incisiva, ela vai estar um pouco mais fragilizada e isso vai colocá-lo numa situação de vantagem sobre essa parte que indiretamente vai influenciar na própria autonomia das partes para ela fazer uma conciliação. Então, acho que nós temos que pensar em vários aspectos, mas sempre no sentido como é que esse conciliador, como é que esse mediador, ele vai atuar no sentido de pacificar, né? Não só naquele sentido, olha, menos um processo, não. Menos um conflito, mais uma solução,
mais uma pacificação social. Acho que a gente tem que pensar no sentido, num aspecto muito maior, na pacificação não só daquele litígio, daquele conflito, mas na pacificação social, porque eu acho que o direito existe para isso. Então, como o conciliador, o mediador, ele tem essas posturas éticas e com essa consciência, até onde ele pode chegar e como ele pode chegar, eu acho que nós ganhamos enquanto sociedade, enquanto democracia. Obrigada, Johnny. Flávia, você quer colocar alguma coisa a respeito desse tema que é tão pulsante? Claro, eu gostaria até de complementar a fala. Primeiro, agradecer enormemente a ETA, na pessoa da Célia. Uma honra estar aqui com vocês todos, aprendendo continuamente. E eu realmente sou advogada atuante, né, no contencioso, sou mediadora e tive um período muito grande que atuei como mediadora judicial no Sejusc do interior. E me tocou muito a fala da Célia e da Jane, porque efetivamente eu estava pensando, será que eu tive algum problema em algum momento? Não, porque eu sempre me coloquei, desde o início, na abertura, trazendo a minha profissão de origem, mas eu não focava na questão da advocacia, eu não focava lá, olha, sou aqui advogado, muito pelo contrário, eu trazia o papel que eu estava exercendo como uma facilitadora de diálogo na escuta ativa de todos, inclusive dos advogados, e nunca aconteceu de alguém nem imaginar que eu poderia servir de conselheira. Aí eu estava lembrando aqui, puxando, né, naquele registro, aconteceu uma situação uma vez, um divórcio, que foi um divórcio muito, muito bélico mesmo, e que a postura, né, na minha postura como mediadora, era uma postura mais pacificadora, e ela não estava com advogado. Isso é um ponto que eu queria trazer. Essa fragilidade. Então, como ela estava sem o advogado e a coordenação pediu para instaurar, né, essa mediação, ela se sentiu um pouco vulnerável. E aí, depois que acabou a sessão, ela veio nesse approach, eu falei, olha, você busca na coordenadoria do Sejusc uma indicação, porque era uma questão aí de cidadania mesmo, né, de cidadania com defensoria pública e tudo mais, e tudo deu certo, porque esse Sejusc era bem organizado para isso, já tinha todos os cartões e tais. Então, eu acho que é muito o que foi falado aqui, eu acho que vai da postura do advogado. Na hora que a gente está com essa roupagem de mediador, a gente tem que se fiar no código de ética da mediação, mas não pode abandonar a nossa profissão de origem e lembrar do nosso código de ética também, no sentido de não tem como, também concordo, não há como a gente advogar para as partes que a gente vai fazer uma mediação. A gente tem o sigilo, ainda que seja convencionado entre as partes, o que você pode levar para uma sessão, né, conjunta, a advocacia você não tem, ele é um sigilo para mim 100%, porque senão num contencioso você vai entrar com uma artilharia pesada em questões muito mais profundas e muitas vezes nem atreladas à questão objeto de um processo judicial. Então eu acho que esse debate é incrível, parabéns aí a todos, é um aprendizado contínuo e eu acho que isso não vai ter um fim. Então, vai ser sempre, porque vai ter situações e situações, a gente vai ter que juntos criar ideias, oportunidades e usar do TED para consulta, porque eu acho que o advogado, na dúvida, faz a consulta primeiro, porque aí você atua de forma tranquila, respeitando o código de ética. Bom, pensando ainda no tempo de impedimento do mediador, do conciliador, poder atuar para qualquer uma das partes, né? Eu entendo que talvez existam pontos de flexibilização para melhor compreensão. E nesse sentido, vou pedir que a Sandra Bayer traga a sua perspectiva e nós seguimos nesse debate. Obrigada, Célia. Muito obrigada por me dar a oportunidade de falar sobre esse tema. Eu acho que para a gente, né, como já ele começou, né, vamos partir de pressuposto, né? O mediador de qualquer profissão de origem que ele venha, ele precisa de capacitação. Então, faz muita diferença, né, o fato do mediador ter uma boa capacitação e atuar conforme, né, o aprendizado da capacitação traz, em referente às regras dos códigos de éticas e do uso das ferramentas e tudo mais. Então, o que a gente percebe essa questão do argumento de autoridade, desse simbólico aí de estar sentado numa mesa de autoridade no judiciário, às vezes, a possibilidade de o conciliador ou mediador que está ali não ter tido uma capacitação que tenha deixado claro a ele qual é a função dele ali.
Sobretudo quando ele é advogado, a gente tem que deixar muito claro, a mediação é considerada exercício da advocacia, mas quando eu estou na função de mediador, eu, advogada que sou, quando eu estou no exercício da mediação, eu não estou exercendo a advocacia, conforme ela é conhecida, no sentido de advogar para uma ou para as duas partes, aconselhando juridicamente e tudo mais. Eu estou ali para facilitação do diálogo sem aconselhamento jurídico. Então, quando eu deixo claro, já numa fala de abertura, que eu estou ali na condição de mediador e que a minha função se limita a isso, eu acabo traçando essa linha de maneira muito correta e as pessoas sabem que elas podem esperar de mim. Então, eu acho que esse é o grande ponto de importância da atuação ética do mediador. De início, dizer o que ele está fazendo ali, o que ele pode fazer ali, o que ele não pode fazer ali. Aí as pessoas sabem o que esperar de nós, né? E daí elas sabem também ao que nós não estaremos disponíveis, né? Então, isso é importante. Agora, em termos de flexibilização que você me perguntou, né, Célia? Acho que também a gente tem que entender do que a gente está falando, né? Quando eu digo, eu não posso trabalhar para a mesma parte da qual eu fui mediadora pelo intervalo de 1 ano, e alguns códigos de ética falam até em 2 anos, quando eu digo isso, é por quê? Porque eu tenho um conhecimento da história daquelas pessoas, da posição delas sobre determinados temas, e isso afetaria a minha atuação como advogada. Eu utilizaria aquele conhecimento, por exemplo, se ela for parte contrária, eu poderia usar esse conhecimento que eu tenho a respeito de situações da vida dela contra ela mesma. Né? Agora, eu estou trabalhando como conciliador em procedimentos curtos dentro de um multirão para uma empresa pública que tem milhares de processos. Né? E que eu vou atuar com prepostos, que não são a pessoa, que não estão trazendo algum conteúdo pessoal. Então, é óbvio que a lei não trata disso. A lei trata de eu não me aproveitar da atuação como mediador, num caso em que eu tenha conhecimento da situação de vida da pessoa, para depois atuar, seja a favor, seja contra essa mesma pessoa. Agora, no caso de eu trabalhar num multirão com milhares de casos de um mesmo banco, de uma mesma empresa, como acontece em muitas situações, isso não me impede de ter um contato profissional com essa empresa em outra atuação completamente diferente daquela que aconteceu esporadicamente com um preposto naquele multirão. Então, a gente tem que sempre interpretar tudo isso à luz da lógica, né, da ratio do legislador, né, que é de eu não poder me aproveitar do conhecimento de uma atuação na hora em que eu estou tendo a outra atuação. Esse é o real conflito. Né? Bom, nesse sentido, então, Sandra, eu queria trazer a reflexão, será que esse prazo de 1 ano não deveria ser diferenciado, ou os prazos de impedimento não deveriam ser diferenciados em situações de conciliação e de mediação? Porque pensar em mediação, né, especialmente nos aspectos de mediação familiar, mediação em que você tem o contato íntimo com a pessoa, né, com aquele sujeito, é diferente de conciliar. Por exemplo, neste exemplo que você está trazendo dos grandes litigantes, ou de mutirões, ou de processos mais amplos. O que você acha disso, Sandra? É uma possibilidade. Eu acho que poderia haver uma flexibilização de prazo, sim, porque é uma situação completamente diferenciada. Né? É muito diferente também de um caso em que eu sou mediadora. A gente está falando muito aqui da mediação judicial, mas isso também se aplica à mediação extrajudicial. Então, eu sou mediadora extrajudicial numa situação e depois eu pego aquele mesmo caso para atuar, né?
Isto é o que o legislador tenta evitar, né? Agora, nessas situações de litígios de massa, que atingem toda a coletividade, um número muito grande de processos, em que não existe um contato pessoal, como é típico da conciliação, né, em que eu atuo cada hora com um preposto, não tem um relacionamento pessoal com a pessoa, é óbvio que eu acho que isso poderia sim ser flexibilizado. O problema é criar um critério objetivo que separe o joio do trigo. Sim. Muito obrigada, Sandra. Alguém mais aqui do nosso painel gostaria de falar alguma coisa a respeito dessa flexibilização? Eu só um aspecto, a questão também da temática, eu acho que colocando um pouquinho aí no gancho da Sandra, também acho que poderia se pensar numa flexibilização sobre o tema. Imagina que a questão que você mediou era de família, realmente, a gente tem essa proximidade pessoal, mas depois, passada a quarentena, a parte de procura com um tema totalmente empresarial, uma questão de contrato. Será que não poderia se flexibilizar? Porque eu não vou usar nenhum daquelas informações que eu obtive no código de ética enquanto mediadora do sigilo para esse caso de contrato, um caso empresarial. Então, eu também, nesse aspecto, eu acho que a gente poderia atuar como advogado com tranquilidade, porque não estaria violando, acredito eu, em uma leitura aqui, né, de breve, aí, colocando para os demais opinarem, o código de ética da advocacia também. Então, eu acho que a temática também poderia ser algo a ser avaliado também aí como uma possibilidade de flexibilização. Muito obrigada. Flávia Jairo? Eu acho que a Flávia coloca exatamente o que vinha pensando, refletindo. Esse prazo de 1 ano, ele procura proteger a captação de clientela, procura proteger o uso abusivo daquela posição de mediador, né? E, como já foi dito em momento anterior, não é pelo abuso que a gente vai proibir o uso, né? Sim. Mas o prazo ele vem e ele é uma fronteira de quarentena, como a Flávia colocou. Se a pessoa lhe procura para uma atuação em tema, em matéria absolutamente distinta da que houve a atuação na mediação, eu não vejo nenhum impedimento para que ele possa atuar, patrocinar aquele interesse. O advogado é o primeiro juiz da causa, né? Ele é o primeiro que vai avaliar até que ponto ele vai ter a independência de atuação, as informações que vão ser necessárias para poder avaliar. Eu recebo esse assunto para atuar ou não, né? Então é um pouco superar uma perspectiva mais de impedimento, mas sim de própria reflexão do profissional da advocacia aqui. Então, só para resumir aqui, né? Apesar das normas trazerem o prazo limite de 1 ano para que o mediador conciliador possa atuar profissionalmente para qualquer uma das partes, nós temos visto aqui que pela posição de muitos da mesa, né, é que você conhece tão bem, tão intimamente essas pessoas, né, que talvez o prazo de 1 ano, né, apesar de possível, né, talvez nos traga uma posição e o conhecimento de fatos que, no fundo, venha prejudicar essa isenção e vai prejudicar contra quem você venha advogar. Então, acho que é uma questão simbólica, é uma questão ética, né? E outros debates que nós trouxemos aqui nesse momento é do impedimento da advocacia atuar advogando contenciosamente no juízo em que foi mediador e conciliador e todas as consequências disso, né? Acho que tem também um simbólico, né, como bem trouxe o Jário, como bem trouxe a Dione. Então, eu queria encerrar esse primeiro módulo trazendo a reflexão, a necessidade de um maior diálogo, para vermos os limites, né, da advocacia contenciosa, da advocacia exercendo mediação e conciliação, como também uma atribuição de ser advogado, ser advogada. Então, passaremos daqui a pouco para os próximos itens do nosso debate. Obrigada.
Nesse episódio, nós vamos tratar da presença da advocacia na mediação e na conciliação. E para iniciar esse debate, vou pedir para a Flávia nos trazer a sua perspectiva. Obrigada, Flávia. Obrigada aí pela pergunta. Eu acho que é um tema extremamente importante. E aí que eu tomo a liberdade de pegar um gancho aí da Sandra Baia, no último episódio que conversamos sobre a questão de impedimento, né, da advocacia e da mediação, ela colocou uma fala importantíssima, né, que o mediador não pode dar orientação jurídica. De fato, realmente, o mediador não pode dar orientação jurídica, mesmo que sua profissão de origem seja advogado. Até porque se a gente estaria violando todos os nossos códigos aí e princípios da própria mediação. E aí fiquei aqui com uma questão, né? E como é que fica aquela situação em que a gente se encontra inúmeras vezes enquanto mediadores em sejusques, em que as partes vão sem advogados? Às vezes vão as duas partes sem nenhum advogado, às vezes vai uma parte com um advogado e a outra parte totalmente desprovida de advogado, que são duas questões bastante distintas e complexas. Porque quando as duas partes não têm advogado, elas têm uma falta de conhecimento e de informação sobre os direitos que elas podem percorrer, sejam dentro da sessão de mediação, seja até, como disse o Jairo no primeiro módulo que a gente gravou hoje, sobre a questão do qual o método mais adequado para a solução daquela questão. Às vezes pode ser até um ajuizamento de uma ação, só que sem advogado ela não vai ter essa orientação. Então, nessa situação em que nenhuma das partes tem advogados, o mediador, mesmo com profissão de origem formada, né, como em direito e sendo advogado, no meu modo de ver, o mediador não tem esse lugar de fala, ele não deve dar assessoramento, ele deve sim explicar o processo de mediação e deixar muito clara a necessidade que ambas as partes procurem um advogado, seja pela Defensoria Pública, seja pedindo indicação no próprio Sejusc, e se redesigne essa sessão para efetivamente se instalar com equilíbrio de informações. Um dos princípios, né, da mediação justamente é isso, né? Você ter assim, a informação equânime entre as partes, você ter uma isonomia entre as partes, não dá para ter esse desequilíbrio. Aí podem pensar, mas ambas estão sem advogados, no desequilíbrio ambas estão no desequilíbrio de informação acerca dos seus direitos. A outra opção, às vezes eu acho que ela é até mais traiçoeira, porque se uma parte chega com advogado e a outra chega sem, o que naturalmente acontece? Às vezes o advogado também da outra parte, na melhor das intenções, princípio da boa-fé que rege, né, a profissão, tanto do advogado quanto dentro de uma sessão de mediação, ele pode, sem querer, começar a orientar a outra parte que está desprovida do advogado, o que é algo complicado, porque a gente vai ter na posição do mediador nítido desequilíbrio entre forças também e informações. E aí o mediador, com a formação jurídica, tem de tomar uma cautela para não tentar equilibrar essa gangorra desequilibrada e começar a dar assessoria jurídica para a parte que está sem um advogado, ou corrigir o advogado. Numa assessoria que está dando de forma equivocada ou até tendenciosa, que às vezes pode acontecer pelo exercício do ofício do advogado, que é parcial aos interesses do cliente. Então, nessa situação também, eu acredito, até porque não tem outra forma da gente atuar, né, não seja nesse sentido, deve-se também pedir a compreensão da parte que está provida, que veio acompanhada do advogado, pedir que a outra parte busque, né, ou mesmo se tiver disponível alguém da defensoria no Sejusc, alguma questão aí de um plantão de advogado, de repente é uma ideia aqui, sempre ter esse advogado coringa no Sejusc, atuar nessa sessão. Senão também orientaria a redesignação dessa audiência para que essa parte possa novamente retornar acompanhada do seu respectivo advogado. Até porque tanto o Código de Processo Civil como a Lei de Mediação deixam claros que é necessário a presença do advogado para ambas as partes, né? Então era essa questão que eu gostaria de colocar aí da minha experiência, que eu sempre pedi redesignação das audiências do Sejusc. Obrigada, Flávia. Bom, então acho que é importante registrar que o Código de Processo Civil estabelece que se uma parte está representada pela advocacia e a outra não, que a sessão não pode ser realizada. E se ela for realizada, né, penso eu que todo o resultado dessa sessão é nulo, né? Flávia também trouxe
o aspecto de ambas as partes não estarem representadas pela advocacia e ser um direito à informação jurídica, não só a respeito do que se está pactuando, mas o impacto do que este acordo ou este pacto gera na vida daquela pessoa, porque muitas vezes elas entendem o que elas estão acordando, elas só não têm a dimensão do impacto futuro do que está sendo avançado ali. Então, acho que são alguns pontos importantes de serem pensados, inclusive imaginando um pouco aspectos de racionalidade decisória, considerando inclusive que nós não somos racionais nas nossas decisões, por mais que tente se afirmar isso. Queria perguntar para o Jairo, dentro do que a Flávia trouxe, você gostaria de completar alguma coisa? Dentro do que a Sandra também, por favor, tem a palavra. Quem quiser, fique muito à vontade. Não, eu colocaria até uma questão, talvez para um debate aqui, considerando esses pressupostos, né, de mecanismos autocompositivos, esse protagonismo da parte, não tanto da parte profissional, mas da parte em que o conflito repercute diretamente, essa ideia do mediador equilibrar a mesa, equilibrar as informações que circulam na mesa, mas principalmente esse estímulo à autonomia das partes. Durante esse nosso debate eu fiquei um pouco pensando, e quando a parte que veio desacompanhada afirma, não, eu não quero ter essa assessoria, eu tenho a condição de sozinha seguir com esse nosso diálogo, eu não me sinto aqui desamparado. O mediador prossegue diante da previsão do Código de Processo, do risco da nulidade, né, considerando esse protagonismo, considerando até a matéria colocada, ou encerramos, ou até que medida, considerando de novo esse protagonismo da parte, até em que medida entra o papel do assessoramento jurídico na formulação do termo de transação, né? Porque enquanto esse diálogo está sendo reconstruído, esse diálogo está num aspecto que tangencia, mas não está focado no aspecto jurídico, esse assessoramento muitas vezes está até num ponto silente. Agora chegamos, vamos formular um termo de transação. Olha, senhores advogados, vamos sentar aqui e formular o termo que foi construído nesse diálogo. E se a parte diz, não quero? Sim. Como que a gente avança nisso? Boas questões, né, Jairo? Realmente esse é um dilema, mas eu estou aqui pensando, né? Se existe uma exigência normativa, né? A parte vem sem acompanhamento por um advogado, uma advogada, num recorte que é um recorte jurídico, né? E ela diz, olha, eu não quero representação, eu dou conta de mim mesma, né? Muitas vezes as pessoas afirmam e entendem ter uma potência que elas não têm, né? Isso terá consequência, né? O que nós precisamos pensar é que talvez, se de fato ela não queira, a gente pode reduzir a termo essa negativa, né, de não querer, como nós também podemos tentar imaginar em que categoria ela não quer, né? Porque muitas vezes ela diz não quero, reconhecendo que não precisa, mas muitas vezes porque ela quer demonstrar essa potência que talvez não tenha, né? E muitas vezes até em atos em acrasia, que é o agir contra si, que a gente já tem falado em muitas outras oportunidades e que acontece numa fissura decisória. Então, portanto, o ato também será nulo nessa medida. Então, essas preocupações são preocupações importantes. Também entendi que o Jairo está trazendo é em que momento essa presença é importante. Tem momentos da mediação, por exemplo, em que você trata de relação, né? Eu acho que
a gente tem que entender quando há conteúdo jurídico. Se não há conteúdo jurídico, ok. Mas muitas vezes o que eu tenho visto também é que a conversa começa dentro de um não conteúdo jurídico, um conteúdo relacional. As partes entre si vão tratando de alguns conteúdos jurídicos e você não consegue segurar na hora, né? E posteriormente, o que acaba acontecendo? Vem um advogado, vem uma advogada que não participou desse processo, né? Vem de fora, cai, né? Como de paraquedas nessa história e começa a fazer restrições porque não entendeu tudo o que aconteceu nesse processo. Então, assim, eu recomendo, de fato, que haja presença desde o início. E o que eu tenho pactuado com a advocacia é o seguinte: doutora, né? Vocês já colocaram no seu contrato de honorários a participação nessa mediação? Porque nós precisamos de vocês, né? A orientação técnica, jurídica é imprescindível, né? Agora, nós teremos sessões que serão sessões com conteúdo jurídico e teremos sessões que são de conteúdo relacional, inclusive trazendo crianças e adolescentes muitas vezes, que ficam inibidos diante da presença de um advogado, de uma advogada e de perguntas muitas vezes que têm um recorte jurídico para fazer prova. A gente precisa também ficar claro, ter essa clareza quanto a isso, né? Então, o que eu tenho pactuado nas mediações é que haja advocacia desde o início, né? Que ela esteja presente quando ela quiser, né? Mas eu trago a sensibilização de que assuntos relacionais talvez seja conveniente que não esteja, né? E muitas vezes até uso o seguinte jargão: relação é chato, né? Então, assim, será que vocês vão querer ficar mesmo nessa situação nessa sessão de relação ou querer só ficar na que é jurídica? E olha, tem tido muita harmonia. Sinceramente falando, por exemplo, no Projeto Íntegra nós temos mais de 55 mil horas de atendimento. E se parar para pensar problemas, não, porque a gente começa com uma fala inclusiva, começa com uma fala de integração, começa com uma fala de legitimação. E a gente tem tido problema lá no Projeto Íntegra de forma alguma. Tem resistências de quem não conhece a mediação, é na primeira. Na segunda, eles mesmos estão pedindo. Sim. Então, nós mesmos, né, precisamos nos sensibilizar para participar dessas mediações. Bom, eu aqui como mediadora, né, moderadora, acabei, inclusive, falando demais. Mas eu acho que essas perspectivas que o Jairo trouxe, né, que a Flávia traz, também são importantes. E eu quero pensar agora se a Sandra quer completar com alguma coisa, para que a gente, com algum ponto de vista... Estou doida aqui. Então, na verdade, Célia, esse tema é muito pujante. Por quê? Porque a gente... talvez em algum momento tenha começado errado historicamente a relação de parceria entre advogados e mediadores, né? Então, a gente precisa limpar esse relacionamento e fazer com que cada um entenda que cada um tem o seu papel dentro de uma sessão de mediação e todos esses papéis são importantes para ajudar as pessoas que são exatamente as protagonistas, as tomadoras de decisão. Sim. Então, eu não preciso de advogado, eu vou decidir sozinho. Você vai decidir sozinho, mesmo com o advogado. É importante só que o advogado esteja ali para, se você precisar, você poder consultá-lo. Então, acho que a gente precisa de mediadores que entendam qual é o papel do advogado, que o advogado pode ir onde o mediador não vai. Por outro lado, a gente precisa de advogados que... e a advocacia, né, está conhecendo a mediação agora, com o Código de Processo Civil e a Lei de Mediação, é que isso efetivamente entrou na vida do exercício cotidiano da advocacia. Então, é importante que os advogados aprendam qual é a função fundamental deles dentro de uma sessão de mediação, que é diferente da função do exercício do contencioso, né? Então, eu vou exercer um papel diferente. Meu papel não é diminuído. Ele garante validade do negócio jurídico que está sendo praticado ali. Por quê? Uma das coisas que... E a nossa coordenadora da comissão da OAB, a Fernanda Tartucci, ela sempre diz isso. Fundamental dos princípios é o princípio da tomada de decisão informada. Não adianta nada fazer um procedimento lindo se a pessoa toma uma decisão sem a informação necessária sobre as suas consequências, sobre as suas
sobre as suas escolhas naquele momento. Então, para isso o advogado está ali. E cabe ao mediador checar se essa pessoa tem condições já naquele momento de tomar uma decisão informada. Então, a gente não precisa correr com a mediação. A ideia é um pouco essa. Então, para concluir, né, para amarrar toda a ideia, acho que a validade da mediação ela é um ponto fundamental e a presença dos advogados em mediação ela é uma presença de aconselhamento jurídico, de redação de um negócio jurídico. Ele não está ali para tomar a palavra do cliente ou para decidir pelo cliente, e por isso é importante, o protagonismo dele vai estar sendo preservado, mas dentro de uma ideia de ter condições de tomar a melhor decisão possível naquele caso. E dentro desse tema, obrigada, Sandra, dentro desse tema ainda, pensar um pouco que eu sou lá conciliador, mediador, dentro dessa interlocução do judiciário ou no judiciário, e aí eu vejo, eu deparo com uma parte com advogado, outra parte sem advogado, né? E aí me é dito, faça. O que vocês acham que a gente deve fazer numa situação dessas? É um tema que, na verdade, ele é tenso, né? Afinal de contas, trata da ética do mediador, da mediadora, do conciliador, conciliadora, diante de uma norma, né? O que vocês... Jair, você gostaria de falar a respeito? Eu acho assim, preservaria a independência do mediador, talvez iria até aquela fase de abertura para as partes, indicando exatamente a importância, né, daquele momento de reconstrução do diálogo que elas teriam para se manifestar, a ideia da oralidade, da informalidade, mas que elas retornassem acompanhadas de seus advogados. Não perderia a oportunidade dessa orientação preliminar, da orientação conceitual, já que elas estão ali, né, e incentivaria o retorno acompanhado. É o que eu faria nessa situação. E manteria a independência da função de mediador. Muito. Eu acho que o mediador não está lá para tocar pauta e para... Não é esse o papel, né? Pegando o gancho até da sua fala na primeira rodada, a questão também, eu acho que numa situação dessa, Célia, enquanto mediadora, também instauraria, faria uma declaração de abertura bem marcada, mostrando a diferença, né, como a Sandra colocou, do papel do mediador, né, que estamos aí para instaurar essa... Eu gosto de falar que é o maestro do diálogo, né? Então o mediador está instaurando aí, começando a afinar os instrumentos. E nessa afinar os instrumentos, eu traria a questão da possibilidade de dar a fala para as questões relacionais. De repente, aproveita que instaura, se as partes estiverem com essa vontade de fala, vamos já começar a trabalhar as questões relacionais e todos os temas que começarem a adentrar, questões jurídicas, eu amarro na minha fala de abertura, dizendo que, né, no momento que fosse entrar por uma necessidade de uma decisão informada, um aconselhamento, a gente poderia deixar reagendado para fazer uma pauta, né, faz uma agenda para que essas temáticas mais jurídicas fossem tomadas numa nova audiência com os advogados. Acho que é um caminho interessante se seguir, assim, pensando alto aqui com vocês. Obrigada, Flávia. Talvez pensasse que aí chegará um advogado, uma advogada que não participou dessa primeira sessão, né? E que talvez necessite de uma pré-mediação de esclarecimento do que vai encontrar, porque senão também nós teremos momentos diferentes e compreensões diferentes, né? Talvez essa necessidade de um cálculo, uma sessão privada para este advogado que não veio, para que ele possa estar no mesmo ponto, ela possa estar no mesmo ponto, né? E talvez, o único aspecto que talvez eu pensasse um pouco, Flávia, na tua colocação, é que conforme caminhe no aspecto relacional, as partes podem ter conjecturas,
né? Uma visão de processo que pode chegar distorcida lá na ponta do advogado que ainda, ou da advogada que ainda virá. Então, talvez eu só fizesse realmente, na perspectiva do Jairo, a abertura, né, talvez para preservar o próprio processo. Né? Pode ser. Mas é uma para ganhar dúvida... adesão das pessoas ao Sim. processo. A pessoa chama atenção, Célia, que às vezes as pessoas vêm tão ansiosas para falar que de repente escutá-las, acolher o que ela quiser trazer, mas sem tomar nenhum encaminhamento. Caminho, exato. O acolhimento é o que vai trazer a adesão delas. Eu pensei nessa fala da Sandra, mas você usar essa escuta ativa, empática para esse rapport, esse acolhimento, sem realmente entrar numa dividida que você tenha de aconselhar juridicamente em nada, né? Ainda mais nós, mediadores, que somos advogados. A gente tem que se policiar, assim, o tempo todo. Então, pensar que vocês estão falando de acolhimento, né? E o acolhimento gera legitimação. O acolhimento gera vinculação ao processo. Sim, né? legitima ali. Sem descaracterizar, né, a necessidade de todas as informações possíveis. Nós estamos aqui falando das jurídicas, mas se nós pensarmos, por exemplo, no pequeno empreendedor, né, pensarmos no pequeno empresário, muitas vezes ele precisa de outro tipo também, complementar, não só da orientação jurídica, mas a orientação de administração, a orientação de outras ordens, para ele poder ver do que ele está participando. Né? Então, acho que é isso. Tudo bem? Então, eu queria agradecer a presença de vocês e vamos passar ao próximo módulo. Olá, estamos aqui no terceiro capítulo ou no terceiro encontro de interfaces éticos disciplinares da advocacia na mediação e na conciliação. E agora um tema que eu acho importantíssimo, que é a questão das discriminações raciais, das discriminações de gênero e a mediação e a conciliação. Iniciando a fala e esse debate, Dione Almeida. Bom, quando nós falamos em raça, gênero, nós temos que lembrar que são construções sociais que têm determinados lugares que nós ocupamos. Os lugares de quem serve, de quem é servido, de quem fala, de quem escuta, de quem violenta, de quem é a vítima. Então, gênero e raça têm colocado algumas pessoas em condições de vantagens ou de desvantagem. E isso acontece, Célia, em todas as relações sociais. Né? Nas relações de família, nas relações de trabalho, mas mais que isso não fica só na nossa vida, nesse aspecto. Isso nos acompanha no processo, no litígio, e aí, independentemente dele estar lá no extrajudicial ou no judicial, isso pode ser obstáculo de efetividade de direito à igualdade, de paridade de armas, de resultado justo de um processo. E não seria diferente numa mediação, numa conciliação, porque nós temos ali pessoas, né, com essas construções, com esses vieses inconscientes, com essa leitura de raça, com essa leitura de gênero, com essa leitura de identidade de gênero. E, além disso, esses vieses inconscientes, eles acabam influenciando na forma que aquele mediador, que aquele conciliador, ele fará a leitura e a interpretação da fala da advogada, da expressão facial dessa advogada, de como ele recebe o que vem da parte, de como ele interpreta a expressão facial da parte. E mais que isso, tudo isso é feito com base nas experiências pessoais que esse mediador, que esse conciliador teve ao longo de suas vidas. Então, quando nós falamos em gênero, quando nós falamos em raça, nessa solução de conflitos, nessa pacificação social, nós temos que reconhecer que, por óbvio, né, todos que estamos ali, partimos da premissa, da regra que todos somos imparciais. Mas nós temos que pensar que somos imparciais e devemos ser neutros. Para que sejamos neutros, nós temos que nos despir
desses viés inconscientes, desses estereótipos de gênero e desses estereótipos de raça, sob pena de nós invalidarmos a autonomia da outra parte, né? Do quanto ela consegue ser, autonomia no sentido de como que ela consegue traçar o próprio destino da solução do conflito. Então, quando nós temos isso em mente, que nós podemos ser influenciados, mas que nós não devemos ser influenciados por nossas experiências pessoais, por essa construção social que colocou aquela parte ou aquela advogada em condição de vantagem ou de desvantagem, nós temos possibilidade de cumprirmos o nosso papel como mediadores e como conciliadores. Eu acho que eram essas minhas considerações iniciais com relação a gênero, identidade de gênero e estereótipos de gênero e de raça. Obrigada, Dione. Eu queria trazer a reflexão, né? Nós somos neutros, né? Nós somos neutras, né? Muitas vezes eu digo que o patriarcado, né, escorre pelas nossas veias, né? E a não compreensão do outro nas suas perspectivas de raça, identidade de gênero, é fato, né? Por mais que eu queira, na minha posição de uma mulher branca, né, de uma classe hegemônica, né, eu tente compreender, o máximo que eu vou tentar é tentar compreender. Eu não estou nesse lugar de fala, eu não estou nesse lugar de existência. E pensando em mediação, muitas vezes nós temos essas situações, né? Se nós pensamos nas mediações que são ambientais multiculturais, em que envolvem também os indígenas, né? Eu lembro que, inicialmente, das minhas mediações, eu era chamada de Loirona Juruá, né? Hoje eu sou Célia Regina. E mais recentemente Célia, né? Porque naquele momento eu era um ser estranho, chegando, né? E tentando talvez compreender uma realidade, uma perspectiva histórica, antropológica, que não era minha e não era dominante, né? Se nós pararmos para analisar hoje, né, nas grandes cortes, nas cortes, né, superiores, quantos magistrados, e também mediadores quando há mediação, né, ou conciliação, quantos magistrados são negros, são mulheres, são indígenas? Então, assim, nós não temos esse lugar e muitas vezes os provimentos vêm no sentido de uma perspectiva histórica, antropológica, que não é a daquela pessoa, daquele sujeito, daquela comunidade que está sendo mediada, que está sendo objeto de uma decisão ou é parte num processo ou numa mediação e conciliação. Então, eu entendo, Dione, que de um lado nós não somos neutros, né? O máximo que a gente vai conseguir é falar, olha, eu estou junto e me traga a compreensão do que está acontecendo, né? Estamos juntos e muitas vezes eu vou entender aquele sorriso como algo agressivo, ou aquele olhar como algo agressivo. E, na verdade, vem toda uma história, né? Que é a história de um povo, muitas vezes. E olha como é interessante, eu sempre aprendo muito com você, seja no café, seja na câmara, mas essa troca de pessoas diferentes faz com que a gente tenha uma visão muito mais rica do todo, né? E aí você vem e fala, olha, eu era conhecida como a Loirona Juruá. E olha a diferença aí, como que você lida também por aquele que é diferente. Porque assim, por uma questão histórica, por tudo que a história nos mostra, eu tenho que confiar naquele mediador e eu tenho que confiar naquele conciliador. E até que ponto a história me permite que eu também possa confiar em você como uma pessoa neutra. Sim. Né? Então, assim, nós temos essa herança que está aí, né? Que nos coloca nesses espaços. E essa diferença, Célia, ela tem que ser reconhecida para que a gente construa algo, um conjunto mais harmonioso. Não é eu reconhecer a diferença que me coloca em situação de vantagem sobre o outro. Então, eu acho que isso é muito rico. Essa troca é sempre muito gratificante. E pensar um pouco, né, nessas diferenças que são históricas, culturais, né? O que para um juruá, como dizem os meus medianos indígenas, é invasão, para nós é o rastro,
né? E trazendo aqui a memória, né, de um mediando quilombola, o Marquinhos, né, que é vice-presidente da Associação do Quilombo da Fazenda, ele fala uma coisa que é muito bacana. Ele fala: nós somos ovo. Eu falei: como? Né? Me explica, né? Porque eu havia perguntado a ele o que ele tinha achado daquela sessão de mediação. E aí ele responde: nós somos ovo. Opa, né? O que você quer dizer com isso, né? Porque o mínimo que um mediador, uma mediadora tem que fazer é tentar entender o que o outro está trazendo como expressão. Então, a gema não vive sem a clara, né? Isso eu trago em quase todas as minhas falas, porque eu acho de uma riqueza, de uma profundidade. Pode parecer uma imagem simples, mas é uma imagem que diz um não existe sem o outro, né? Dentro desse tema ainda, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu acho importante, né, essa fala é fundamental, né, e daí eu volto de novo e sempre, né, bater nessa tecla da importância da capacitação e da boa formação contínua dos mediadores, porque um bom mediador, ele rapidamente compreende que ele tem esses vieses sempre. Ninguém é neutro, como disse a Célia. Ninguém é neutro, não vai ser, né? A gente tem inconscientemente muitas ideias a respeito de quem é branco, de quem é preto, de quem é alto, de quem é baixo, de quem é gordo, de quem é magro, de quem é japonês, de quem é colombiano. Nós temos muitos vieses, né? E nós temos que lidar, hoje em dia, cada vez mais com as diferenças. O Brasil é um país que se abriu para receber refugiados do mundo todo. E a gente tem recebido muitas populações com costumes que a gente desconhece. E a gente tende, isso é neurocientífico, a gente tende a não gostar daquilo que não conhece, né? Narciso acha feio que não é espelho, já diria o poeta. Então, eu tenho que entender o outro como algo que eu não conheço, mas que eu respeito, né? Então, esse preparo do mediador de saber, eu tenho esses vieses e eu vou deixar isso de fora da sala. Eu estou ali como maestro, facilitando, né? Eu não estou aqui trazendo um problema a mais. Eu vou deixar esse meu conteúdo próprio do lado de fora da mesa. Isso é preparo. Não tem jeito. Eu tenho que me preparar para isso. Porque muitas vezes vão acontecer situações em sala que vão me remeter à minha história. Vão me remeter a coisas que eu gostei demais ou que eu não gostei na minha vida, ou coisas que eu assisti na televisão ontem. Não tem jeito. A gente é formado de opiniões e nesse mundo cada vez mais polarizado, é função do mediador uma atuação neutra. Ele não é neutro, mas ele precisa atuar de maneira neutra, deixando para fora da sala o seu conteúdo pessoal. Obrigada, Sandra. E eu estou lembrando aqui de um caso que nós demos supervisão, que era um casal de japoneses. E o único objeto que faltava ser partilhado era uma panela de arroz japonês. E aí os mediadores falaram: vocês já chegaram a acordo, tudo, vocês vão brigar só por uma panela de arroz japonês que custa R$200, né? Vocês já partilharam um patrimônio gigantesco, né? Eles não voltaram mais para a mediação. Por quê? Para a simbologia daquela panela na cultura japonesa não foi compreendida por aqueles mediadores, aquelas mediadoras. Então, assim, toda vez que eu falo, né, de tentar compreender o outro, né, a sua cultura, tentar minimamente, porque talvez a gente nunca vai conseguir compreender completamente, mas estar junto ali, né, é tentar entender os significados, né. Mas pode para isso, estar disponível para isso. E daí, né, a necessidade de que esse corpo de mediadores, de conciliadores, ele seja o mais diverso possível. Sim. Sem dúvida. Né?
E só numa complementação, assim, da fala da Sandra, da Célia, assim, eu acho que, colocando a questão da capacitação é tudo, contínua, tudo, e também de uma questão do autoconhecimento também do mediador, né? Na verdade, da pessoa, porque nós somos formados das nossas crenças limitantes, das nossas histórias de vida, da nossa ancestralidade, e por mais que eu exerça e queira entender o lugar do outro, né? Até essa escuta ativa empática que todo mundo fala, eu nunca vou estar no sapato do outro. Isso é impossível, gente. Assim, eu tenho de ter um preparo, de um autoconhecimento para saber quando eu escuto no meu filtro, Flávia, que aí eu preciso talvez ter esse exercício de deixar meu filtro aqui do lado para eu estar disponível e somente escutar a fala do outro. Porque eu acho que essa é a grande sacada e a disponibilidade que o mediador tem de trazer consigo na mesa. Porque quando você está disponível em ouvir, entender a história, simplesmente como você assiste um filme, você está vendo enredo, você não fica pensando em nada, você quer só entender a compreensão. Eu gosto sempre, eu dou aula de empatia e eu gosto sempre de trazer isso. Entra na mediação com um lugar de um lugar vazio, onde você está lá para entender a história. Eu acho que isso traz uma conexão diferenciada. E concordo, Johnny. Porque não é só escutar, né? É escutar acolhendo. É escutar respeitando. Não aquele escutar com aquela expressão facial. Tá, fala, vai começar. E muitas já passo pro... Você, Tô aqui gosto. Não vou te passar, mas só para fechar. E muita questão que a Sandra colocou. Às vezes vai bater uma história na sua conexão, que vai te dar uma situação talvez não tão agradável ou agradável. E isso é a hora que você tem a conexão empática. Você só precisa ter o autoconhecimento para te deixar aqui de lado. Agora eu passar para ti aí a fala. Então, Jaide, você quer falar alguma coisa? Eu queria também me colocar nisso e não há dúvida de que a capacitação deve sim passar por as questões que a Dione trouxe, que acho que por si já justificam o nosso encontro e o nosso debate aqui. Mas acrescentaria de que essa formação do mediador, ela precisaria, nesse caso, ir além do seu autoconhecimento, da sua capacitação de escuta, né? E voltaria exatamente para aquela ideia de que o mediador ele está ali também para preservar um equilíbrio de mesa, né? E nesse sentido, ele precisa estar sim capacitado a deixar de fora o seu viés histórico, seu viés pessoal, mas não ter ali a reprodução das lógicas externas à mesa da mediação. Então, a expressão verbal, a expressão corporal das partes ali podem e vão reproduzir esse desequilíbrio de raça, de gênero, e a intervenção aqui, lógico, a partir da escuta, de uma comunicação não violenta, o mediador, acredito que ele deva interferir para que a gente saia da mediação sem a reprodução do que se passou antes, né? Ter uma perspectiva da mediação também transformadora ou transformativa, de que aquelas pessoas não fiquem só num olhar ou num foco de holofote ao conflito que trouxeram. Esse conflito tem todo esse aspecto que a Dione trouxe para a nossa reflexão, e o mediador aqui não só preocupado com o seu comportamento, mas preocupado ali como isso se reproduz com a outra pessoa diante desse desequilíbrio que acontece fora. Esse equilíbrio de mesa que o Jairo fala e ele ocorre, ele só será sanado quando quem estiver ali partir da premissa de que raça e gênero colocou alguém em condição de vantagem e desvantagem ao longo da vida. Exato. E não é diferente na mesa de mediação e de conciliação. E aí então, quando você reconhece que isso é uma afirmativa, que não é uma conjectura, uma suposição, não, é fato. Você já começa tendo possibilidades de fazer uma mediação de uma forma equânime e justa. Exato. Né? Sim. E aí eu estava falando aqui com a Célia que nós deveríamos pensar numa formação, né, com essa perspectiva do protocolo para julgamento, sobre a perspectiva de gênero e raça,
para o mediador, Sim. né? Para a conciliação, porque eu acho que Trazer isso à atenção do Exato, mediador, não exato. só Exato. do seu ponto de vista, Exato. mas de quem ali está no protagonista, não reproduzindo esses... Que desequilíbrio é uma palavra bem suave para isso, né? As violências, não As reproduzir violências, violências de exato. gênero e raça. Perfeito. Exato. E pensar um pouco dentro dessa perspectiva, Johnny, que não é só uma formação teórica, né? Quando nós falamos dessa formação do mediador e da mediadora, seja no recorte, com um olhar, né, com um holofote para os aspectos de gênero, né, das discriminações raciais. Também nós tivemos aqui na ESA o curso de formação, ou melhor, de debate para a formação de mediadores que têm deficiência visual. Porque a minha perspectiva de atuação vendo é diferente daquele que não enxerga, ou melhor, que não vê, mas pode enxergar, ou vice-versa, né? Eu acho que essas peculiaridades dentro da mediação e em relação a quem é mediado é muito importante se pensar nisso, né? E Johnny já está acolhido, E a gente, né? e a gente Já não está fala, ó, acolhido. a gente está falando só do básico, né? Assim, imagina se nós avançarmos Sim, um pouco sim. e irmos para a religião. Também, sim, também. E aí você tem uma religião e você vê alguém com Sim, uma sim. guia no pescoço, um turbante. Sim. Então, Sim. aí você vai ter um cenário bélico numa conciliação. E o exercício do poder econômico também, as assimetrias econômicas. Nossa, nós teríamos aqui, poderíamos inaugurar... Consciência de classe, gênero e raça. Poderíamos inaugurar uma linha inteira temática para Muito. tratar dessas diferenças, desses diferentes, né, sendo mediados e ao mesmo tempo em conflitos nessas diferenças, né? E muitas vezes o que nós vemos são clichês, né? Aí você falando mansinho, falando de uma maneira legalzinha, está aparecendo, ou está acreditando que está entendendo algo que não faz parte da tua construção. Eu brinco né? muito, estereótipo de gênero e raça, né? Uma pessoa geralmente racista, quando ela é acusada de racismo, ela chora. Aí a gente brinca, assim, os racistas também choram na novela. E é engraçadíssimo. E como as pessoas elas acham que conhecem a cultura do outro. Sim. E o quanto isso beira o desrespeito. Né? Então nós temos que estar muito atentos. Eu lembro que uma vez, num evento, acho que numa campanha, uma moça estava me recepcionando e ela quis me acolher. Ela falou bem assim, alguma coisa, ela falou assim, Oxalá, Inxalá. Aí eu pensei comigo, tipo, você nem me conhece, você não sabe nada da minha vida, você não sabe nada sobre a minha religião. Aliás, você não sabe nada sobre o meu povo. Exatamente. E aí você acredita que falando AVT quando acaba uma sessão, que você, ok, estou ali dentro daquela história. É isso. Né? Acho que esse é o ponto. Né? Esse é o ponto importante. E entre outras, né, outros vieses e pressuposições. Por exemplo, eu mesma caí numa dessas, viu, Johnny? Acho que a gente tem que reconhecer quando a gente comete algum equívoco. Né? Eu fui chamada para, dentro de uma mediação maior, para mediar os componentes indígenas. E eu falei, nossa, estou constrangida, afinal de contas, tudo que vem da mediação vem de vocês, né? De uma cultura ancestral, de um entendimento maior, de um coletivo que conversa, né? Aí eles responderam, mas hoje a gente precisa de você, né? Hoje a gente precisa de você, e você está dizendo que nós temos essa potência, nós não temos hoje essa potência neste momento. Nós precisamos de você. Tudo bem? Aí, envergonhadamente, eu falei, tudo bem, desculpe, né? Vamos fazer. Né? E aí, qual foi a grande homenagem que eu recebi às 2h? Foi o coral inteiro da comunidade cantando para mim às 2h. Né? Então, assim, é tanto conhecimento. Ser mediador, ser mediadora, né? Acima de tudo, nos gera conhecimento. Acho que é isso, né? Entender um pouco melhor o que nós não somos, os nossos limites de neutralidade, né? Nossos limites de atuação, nossas potências e as nossas impotências, especialmente. E saber que há limites, né? Que mediar e conciliar não é uma panaceia. E seria muito ingênuo da nossa parte nós acreditarmos que esse desafio seria fácil de ser vencido num país
que tem todas as culturas, todos os povos, todas as religiões, né? E que a gente ainda tenta conviver harmoniosamente. Seria muito ingênuo a gente achar que a gente não teria esse desafio. Ainda mais num país que tem muito preconceito velado, né? Que não se declara também, né? É complexo mesmo, um país difícil. Mas o desafio que eu acho que com formação, com esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui hoje, a gente consegue vencer. Sim, sem dúvida. Ou pelo menos minimizar. Sem dúvida. Bom, então vou encerrar aqui nossa mesa redonda, né, nosso terceiro módulo, o terceiro episódio, agradecendo muito a presença Jairo Aber, Johnny Almeida, Flávia Bueno, Sandra Bayer. Obrigada pela presença e vamos tentar colher o produto de tudo que foi conversado aqui para a gente desenvolver novas perspectivas educacionais e reflexivas sobre a mediação. Obrigada.